João capítulo 5, verso 1 a 18. João capítulo 5, verso 1 a 18. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. A palavra Betesda é Bet em hebraico é casa, Betesda é casa de misericórdia. Também pode ser traduzido como casa onde as águas fluem, onde fluem as águas. Verso 3. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse depois do movimento da água sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe, então: quem é este homem que te disse: pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado? Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar? Querido Jesus, nós, diante desta palavra, rogamos as bênçãos e a direção do Teu Santo Espírito para que possamos ir além da letra, para que a Tua palavra venha ao encontro do nosso coração, nos socorrendo em nossa necessidade, em nossa carência, no conhecimento da revelação do Senhor a nós concedida por meio desta palavra. Guarda nosso coração, Senhor, guarda nossa mente, que o inimigo não venha tirar a semente da Tua palavra que é lançada em nosso coração nesta hora. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esse tanque, chamado Betesda, ou Casa de Misericórdia, ou Casa onde as águas fluem, onde fluem as águas, era um local logo na chegada da cidade de Jerusalém. E ele tinha 5 pórticos, 5 portas. Então, muitas pessoas tinham acesso a este lugar, aquele tanque. Isso aqui é, na atualidade, uma foto do momento atual, onde esse tanque existe.
Então, o que nós queremos ver aqui sobre este tema? A cama da discórdia. Aquele homem poderia ter saído, Jesus não teria sido alvo se aquele homem não estivesse carregando uma cama naquele sábado. Mas aquela cama trouxe à luz a necessidade de João, o discípulo amado de Jesus, colocar esse relato na Escritura. Nenhum dos outros evangelistas fala desta cura. Só João que menciona isso. Isso significa que, particularmente para João, isso trazia um ensino além da letra. João, no final do Evangelho, diz que Jesus fez tantos milagres que, se todos eles tivessem sido relatados, João crê que nem no mundo inteiro caberiam todos os livros que seriam escritos do que Jesus fez. Mas alguns desses milagres, eles estão escritos porque eles trazem um ensino que foi usado pelos apóstolos que andaram com Jesus, e se foi usado por eles e usado como meditação, como conselho, como orientação, creio que pode ser para mim e para você também essa palavra. Porque o autor aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E no verso 5 ele nos dá a consolação. Ele diz que ele estaria sempre conosco. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nós cremos na presença do Senhor aqui pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Cama da discórdia. A cama da discórdia nos prende. Quando nós olhamos a vida deste homem e vemos o relato que João faz deste homem, nós vemos o relato que João dá daquele tanque, dizendo que haviam 5 portas ali, e dizendo que aquele homem estava ali há 38 anos, não eram 38 dias. Não é como você aguardar uma consulta no SUS ou num plano de saúde que você aguarda aí 2, 3 dias, 2 semanas e parece que já foi um tempo por demais extenso. 38 anos, aquele homem estava ali aguardando um milagre para a sua vida. Provavelmente ele contemplou naquele lugar chamado Casa de Misericórdia, ou Casa da Misericórdia, muitas pessoas saindo alegres por terem recebido o seu milagre. Às vezes nós ouvimos outras pessoas dizendo do que Deus fez, e testemunho do que Deus fez, e nós muitas vezes nos sentimos como que pessoas que foram deixadas para a segunda chamada. Já passou isso pelo seu coração? A cama da discórdia nos prende. Eu não sei qual é a cama da discórdia na sua vida que tem mantido você preso. Cada um de nós foi criado por Deus com um propósito. Nós não fomos criados para a condenação, nós fomos criados para a salvação. Deus nos predestinou em Cristo Jesus para a vida eterna. O plano de Deus para mim e para você é de imortalidade junto com Ele. Esse é o plano de Deus. Esse é o propósito de Deus. Deus nos direciona para Cristo, para que através dele, que é o caminho, não é o estacionamento, é o caminho pelo qual você vai a Deus, o Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você pode andar em Cristo. Você deve andar em Cristo. Aliás, a igreja, no seu início, na sua gênese, ela foi chamada de o caminho. Se você olhar em Atos, capítulo 9, você vai ver o relato de Paulo a respeito da carta que ele havia recebido para ir
até a cidade de Damasco para prender as pessoas que estavam ali. Atos capítulo 9, verso 1 e 2 diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. No livro de Atos, até o final de Atos, o nome da igreja, o nome dos discípulos de Jesus eram conhecidos como os do caminho. Por isso que toda vez que você vê a referência a esse povo de Deus, o C é maiúsculo, porque se refere à igreja do Senhor Jesus. Infelizmente, com o passar dos anos, as pessoas imaginam que o povo de Deus, a igreja, é um prédio. E por isso dizem: onde é que você está indo? Estou indo para a igreja. Está errado esta compreensão. Estou indo cultuar a Deus. Esse lugar aqui, no máximo, de acordo com a palavra de Deus, pode ser chamado de casa de oração. Nem de templo ele pode ser chamado, esse prédio. Muito menos de igreja. O templo do Espírito Santo, Paulo diz que sou eu e é você. Onde o Espírito Santo de Deus habita. Este é o templo. Igreja é mais do que apenas um templo do Espírito Santo. Quando se reúne como igreja, como povo de Deus, aí sim nós temos igreja. Igreja é a reunião festiva daqueles que são a habitação do Espírito Santo de Deus. A cama da discórdia prendeu aquele homem por 38 anos. Ela tem o poder de nos prender por muito tempo. A cama da discórdia tem o poder de, mesmo estando na casa da misericórdia, de nós não alcançarmos misericórdia. Algumas coisas na nossa vida podem nos paralisar nessa caminhada. Se Jesus é o caminho, algumas coisas podem se tornar obstáculos para que nós andemos com mais desenvoltura neste caminho. Eu não vou dizer qual é a sua cama da discórdia. Você mesmo pode, pelo poder do Espírito Santo, perguntar para Deus: Senhor, o que tem sido na minha vida a cama da discórdia? O que tem me mantido preso ao chão sem eu poder caminhar com as próprias pernas? O que tem me mantido fora da alegria de cultuar e de celebrar, junto com o povo de Deus, os seus maravilhosos feitos? Para alguns pode ser talvez um vício. Para outros podem ser mágoas do passado. Para outros ainda podem ser traumas que sofreu desde a infância e que precisa ser liberto para que ele possa desenvolver uma jornada feliz, alegre com o Senhor da paz. Mesmo tendo todas as possibilidades, aquele tanque tinha 5 portas, ele em 38 anos não alcançou as águas após o movimento delas. Por isso o milagre nunca chegou até ele. A cama da discórdia nos limita. Esse é o segundo princípio que nós queremos falar sobre isso. Limita a visão do mais importante. Aquele homem estava sentado ali por 38 anos, João diz, e no verso 6 nos diz: vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? A cama da discórdia limita a visão do que é mais importante. Enquanto aqueles 38 anos ele aguardava a possibilidade de, quem sabe, um anjo vir e mover aquelas águas, o Senhor da vida, que manda nos anjos, estava ao lado dele. Muitas vezes nós estamos tão perto do milagre de Deus,
mas aquilo que tem se tornado a cama da discórdia na nossa vida nos limita a visão. E nós não enxergamos aquilo que é óbvio. A nossa mente fica turvada, a nossa capacidade de interpretar fica prejudicada, limita a compreensão da ação de Deus. Deus trabalha até hoje. Verso 4 nos diz que um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque. Alguns acreditam que isso aqui fosse uma possível superstição do povo. Se fosse uma superstição do povo, João não teria dado essa ênfase que era o anjo do Senhor que descia ali. E no verso 17, Jesus diz que naquele dia o pai dele estava trabalhando e ele também. Ou seja, naquele dia em que aquele homem foi curado, o anjo não desceu mais naquele poço, naquele tanque para mover as águas, porque a fonte da água estava ao lado dele, perguntando para ele: você quer ser curado? No capítulo 4, quando Jesus sai da Judéia e vai para a Galiléia, ele chega no poço de Jacó, e no poço de Jacó, ao meio-dia, uma mulher vem para buscar água. Ela já tinha tido 5 maridos, e o marido que ela tinha naquele momento não era marido dela. E Jesus diz para ela: se você soubesse quem está aqui e quem fala contigo, você pediria a água viva. Jesus sentado naquele poço, era um poço sentado em cima de um outro poço. O poço que estava sentado em cima do outro poço tinha água viva. O poço no qual ele estava sentado, a água era apenas para matar a sede temporariamente. Nós muitas vezes nos contentamos com coisas temporárias. Nós nos contentamos muitas vezes com paliativos, com band-aid, quando é um câncer que está corroendo o nosso organismo. Aquele homem não tinha noção de quem estava falando com ele. Mesmo depois de curado, ele não sabia quem ele era. Mesmo Jesus tendo estado no capítulo 2 em Jerusalém, ter entrado no templo, feito um chicote de corda e expulsado os cambistas. Aquele homem vivia em Jerusalém. Mas a cama da discórdia impedia ele de enxergar aquilo que era a luz da vida. No capítulo 8, João escreve no versículo 12: eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No capítulo 6 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês comeram maná no deserto? Paliativo. Eu sou o pão vivo. Verso 27, então ele diz: vocês não devem ficar preocupados e trabalhando por este pão que hoje vocês comem, amanhã vocês estão com fome de novo. Vocês devem trabalhar e se dedicar e se empenhar por aquele pão que desceu do céu, porque ele tem o selo do Pai. Você já comeu deste pão? No capítulo 7, João escreve que Jesus, no último dia da festa, ele diz para as pessoas: eu sou aquele que dá a água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. João escreve então no verso 39 que Jesus estava falando do Espírito Santo que haveria de receber aqueles que nele crescem. Quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. Já é a ação do Espírito Santo crer no Senhor. No capítulo 6, verso 37, João escreve: todo aquele que o Pai me dá, esse vem para mim. E aquele que vem para mim, de maneira nenhuma eu o perderei. E das minhas mãos ninguém pode tirar. Já é a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos faz nascer.
O Espírito Santo nos dirige, nos consola, nos orienta, nos aconselha. O profeta Isaías diz que o povo de Deus haveria de caminhar num caminho onde o ímpio não passaria, e atrás de si eles iriam ouvir uma voz: este é o caminho, ande por ele. Vá por aqui, vá por ali. Esse é o Espírito Santo de Deus. Aquele homem, por estar deitado na cama da discórdia, estava preso, ele estava limitado, ele não podia enxergar aquilo que era óbvio diante dele. Limita a percepção da realidade. Muitas vezes nós passamos a crer em coisas que não são reais. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e versículo 5, que o ministério que ele recebeu como embaixador, no capítulo 5, versos 18 a 20, é para destruir sofismas. São ideias que perscrutam a mente, que caminham na mente das pessoas, que limitam elas a crer em Deus ou de andar com Deus. O Espírito Santo, pela pregação da palavra de Deus, quer tirar esses sofismas, essas coisas que parecem ou têm a aparência de sabedoria, que Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2, versículo 23, como o culto de si mesmo, a falsa humildade, o rigor ascético. Versículo 8 ele diz que essas coisas vêm de um outro Espírito, e não do Espírito Santo de Deus. A cama da discórdia nos prejudica. Ficamos prejudicados, porque vemos outras pessoas recebendo graça, misericórdia, salvação, enquanto às vezes nós estamos ali, buscando ao lado do poço, mas não temos coragem de beber do poço. Conhecemos e cantamos as promessas de Deus, mas nós não cremos nelas, e nem buscamos elas. Jesus disse: buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Se nós que somos pais, que quando o nosso filho pede pão, nós não damos pedra. Quando o nosso filho pede um peixe, nós não damos cobra, mesmo que tenha escama. Quando o nosso filho pede um ovo, nós não damos um escorpião, que também é chocado e é produzido, se não me engano, em ovo. Isso, Felipe. Se nós que somos maus, Jesus diz, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem o pedir. A palavra de ordem de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, é para mim e para você. Enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado na Bíblia, ora com a água, ora com o fogo, que preenche todas as coisas, como o Diego disse aqui. O Espírito Santo quer não somente estar na sala de estar da nossa casa, do nosso coração, ele quer ir com você para o seu quarto, marido e esposa. Ele quer ir para o seu escritório. Ele quer estar lá. Ele está, mas muitas vezes está emudecido, porque nós trancamos o nosso ouvido por causa da cama da discórdia, que pode ser um pecado escondido, um pecado que nós ninamos desde a juventude, da adolescência, e às vezes nós damos culpa aos outros, como Adão e Eva. Foi a mulher que você me deu. Foi a serpente que me enganou e eu comi. Eu nasci desse jeito. A minha família fazia isso, nos ensinava dessa forma. Hoje de manhã, conversando sobre algumas coisas que do passado estão presas em nós. Irmã Lorena, irmão Joseph, irmã Joana, Ana Maria, estávamos conversando dentro do carro, depois do culto lá em Capoeirê, e eu falei de algumas coisas que, da maneira como eu fui criado, eu tenho dificuldade. Por exemplo, eu não consigo comer sangue. Eu sou capaz de beber sangue, e já bebi, mas comer sangue cozido ou como morcilha eu tenho dificuldade, porque meu pai dizia que, de acordo com Atos capítulo 15, nós não devemos comer carne de animal sufocado, cujo sangue está nele. Então morcilha, charia, que alguns fazem, que é de pato,
sangue de pato? Eu não tenho condições, eu não sei, eu não consigo. Se Deus quiser tirar isso de mim, fica à vontade, eu já confessei. Eu estou colocando diante dele a minha cama da discórdia. Talvez tenha outras camas da discórdia que estão impedindo você e eu de termos uma comunhão mais íntima com Deus. Talvez um hábito que você traz dentro de si, talvez nem sua esposa, nem seu marido saiba disso, mas Deus sabe. Jesus sabia, o texto nos diz que Jesus, sabendo que ele estava ali todo esse tempo, Jesus não foi ignorante, sem conhecimento da necessidade que aquele homem tinha. Ele não perguntou para ele, você é paralítico? Ele sabia que aquele homem estava ali há muitos anos. E Jesus disse, você quer ser curado? E as mesmas palavras de Jesus hoje podem ser ditas a você. Você quer ser curado daquilo que paralisa a sua vida, que impede que você tenha uma caminhada mais vigorosa, saudável, de bênção, junto com o Senhor da vida, que é o caminho? O mesmo Senhor que estava ao lado daquele paralítico está aqui hoje. E a mesma bênção que ele dispensou àquele homem, mesmo sem ele exercer fé, ele tinha fé que Deus o curaria. Mas ele não sabia que o próprio Deus em pessoa estava ali diante dele. A cama da discórdia nos prende, a cama da discórdia nos limita, a cama da discórdia nos prejudica, coloca a gente em meio à dificuldade. Imagina um paralítico competindo com outro doente ali no poço, com 5 portas. Mesmo que talvez ele ficasse ali no último degrau, qualquer coisa eu só rolo. E aí a água não movia. Ele ia mais para cima com medo de cair, rolar e morrer afogado. E dali a pouco a água se movia e entrava outro no lugar dele. A cama da discórdia nos prejudica. Nos faz viver em meio à dificuldade. Nos coloca em posição de competição. Quantas vezes você vê outras pessoas sendo curadas, alcançando bênção de Deus, progredindo, você não se coloca na posição de competição? Mas o que eu estou deixando de fazer para que isso não aconteça na minha vida? Ou para que isso aconteça na minha vida, o que eu tenho que deixar de fazer? E muitas vezes nós vamos à casa do Pai como crianças que estão competindo uma com a outra. Deus não nos trata desta forma. Quando Jesus ressuscitou, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus chama Pedro para restaurar Pedro. Ele diz, Pedro, você me ama? E então eles estão caminhando à beira da praia, e João de longe começa a andar atrás dos dois. Pedro olha para trás e diz, e quanto a esse? Jesus disse, que te interessa saber dele? Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Eu estou falando com você. Deus nos trata individualmente. Muitas vezes nós queremos transferir nossas responsabilidades, como Pedro fez ali naquela ocasião. Mas Deus conhece você individualmente, pessoalmente, mais do que você mesmo. A cama da discórdia nos prejudica, nos impede de desfrutar a bênção de Deus, nos isola. Não tenho ninguém que me ajude, ele argumentou. Nos deixa em desvantagem. Nós ficamos presos. O mesmo Senhor Jesus que estava ali ao lado daquele homem no poço, naquele tanque de Betesda, casa da misericórdia, está aqui também. Davi, ao escrever o Salmo 23, nos diz, o Senhor é o meu pastor. Ele não foi, nem vai ser o meu pastor. Se ele é o meu pastor, ele conhece a minha necessidade. Então, Davi começa a descrever, ele me conduz às águas tranquilas, pastos verdejantes, refrigera a minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele é o meu pastor. Ainda que tenha uma mesa de problemas, adversários, ele é o meu pastor.
Habitarei na casa do Senhor para sempre, porque Ele é o meu pastor. Ele não foi, não vai ser, Ele é o meu pastor. Deus é. Aliás, Ele é conhecido e seu nome simboliza isso. Eu sou o que sou. Ele é. Ele é autossuficiente. Ele é Deus. Por isso, Jesus socorreu aquele homem, nos curando. Ele deu uma ordem: levanta-te. Talvez na mesma hora o homem não tenha percebido o que aconteceu. Mas ao movimentar as suas pernas, porque ele era paralítico, ele percebeu que alguma coisa tinha acontecido. E que aquela palavra de Jesus para ele foi a palavra de ordem de cura. Em segundo lugar, ele nos orienta. Ele disse: pega o teu leito. Ele quer que você trate com a cama da discórdia que você talvez está escondendo numa gaveta, num cantinho do seu coração, algo que você não tem confessado a Deus, não tem pedido perdão a Deus, de algo que tenha alguma mágoa, talvez lá no passado, que está ainda mantendo você com o poder de prender você, de limitar você, de prejudicar você, para que você possa desenvolver uma vida muito mais alegre, com desenvoltura, de acordo com o projeto de Deus para a sua vida. Em terceiro lugar, Jesus nos capacita. Aquele homem não podia carregar o seu leito, ele precisava ser carregado. Agora ele tinha o poder de levar o seu leito. Isso significa que você, ao vencer a cama da discórdia, que seja o problema que for na sua vida, você vai poder ajudar outras pessoas a resolver também este problema. Jamais a gente pode dizer para alguém que está passando pelo luto: eu entendo o que você está passando, se você não passou pelo luto ainda. Aqueles que passaram por dificuldades, por lutas, são capacitados para ajudar seu semelhante. Jesus nos aconselha. Ele diz: não peques mais. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Verso de número 14. Jesus encontrou mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O que seria pior do que 38 anos deitado numa maca, na expectativa de receber um milagre de Deus, vendo outras pessoas entrando antes de você? Pior que a morte, a condenação. Ele nos defende. Verso 17. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também. Aquele homem foi questionado pelos judeus: você não pode trabalhar hoje, hoje é sábado. Jesus disse: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Deixa ele em paz. Deixa ele em paz. O homem tinha acabado de receber o milagre de Deus e corria o risco de ser morto, apedrejado, porque estava trabalhando no sábado. A religião cega. A religião mata. Jesus não veio estabelecer novas religiões neste mundo. Jesus veio estabelecer o reino dele. A legislação está aqui, as Escrituras Sagradas. O testamento está aqui, a nova aliança. O povo de Deus está aqui, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Pessoas resgatadas, pessoas redimidas. Domingo passado nós falamos sobre redenção. Apocalipse capítulo 5 nos diz que diante do Cordeiro, diante de Deus, estavam pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, porque Cristo os comprou para seu Deus e Pai, ao derramar o seu sangue naquela cruz. Você foi comprado por um alto preço. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6, ele diz: vocês foram comprados por um alto preço. Vocês não são mais de vocês mesmos. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E por último, Jesus nos salva. Verso
de número 18, a parte B, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que ele era Deus, e seu pai era Deus, fazendo-se igual a Deus. Jesus nos salva porque ele nos integra à família celestial. Todos aqueles que são de Cristo são filhos. Por isso que Hebreus capítulo 2, versículo 11 nos diz, tanto aquele que santifica, como aqueles que são santificados, vêm de um só. João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos, ele diz, nós reconhecemos que tu és alguém que veio de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz, se não veio de Deus. Jesus disse para ele, você precisa nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, se você não nascer do alto, nascer do Pai, nascer do Espírito Santo de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. A cama da discórdia. Onde está a discórdia na sua vida? Na ação de Deus? Outros estão recebendo bênção e eu não? Quando Deus exige de nós fé, e nós dizemos que Deus é quem dá a fé, nós estamos atribuindo a Deus a culpa de nós não termos fé. Muitas pessoas estão atribuindo a culpa a Deus, estão transferindo a culpa a Deus. Como Adão fez lá no jardim. Foi a mulher que o Senhor me deu. Hoje nós temos pessoas assim. Quando Deus nos manda desenvolver a nossa fé, nós transferimos a culpa para Deus. Eu não tenho mais fé porque Deus não me deu. Segundo a cama da discórdia, que hoje nós vemos muito, os outros me impedem. O ambiente, são 5 pórticos. A competição é muito grande. Deus é poderoso demais para errar. Se Ele escolheu você para ser vencedor, é porque Ele sabe que você pode. Porque o Espírito Santo que Ele fez habitar em você é quem capacita você. É soberania de Deus, mas é responsabilidade do homem. É nossa responsabilidade desenvolver, crescer na fé. Na falta de informação, quem está falando? Nós muitas vezes não reconhecemos a voz de Deus pela palavra dele. Deus sempre fala. Deus é um Deus que fala. A Escritura de capa a capa é prova de que Deus fala. O problema não está na boca de Deus, o problema está nos nossos ouvidos. Muitas vezes a cama da discórdia, nós temos muita cera no ouvido. Ou estamos ouvindo muitas coisas, muitas vozes, e não ouvimos aquilo que é mais importante. Na casa deste mesmo Lázaro que Jesus ressuscita no capítulo 11 do Evangelho de João. Lucas capítulo 10 diz que Jesus foi visitar Lázaro, Maria e Marta. Maria estava quedada aos pés de Jesus, e Marta se incomodava com aquilo e disse para Jesus, você não se importa de que eu trabalhe sozinha? Ela deu uma dura em Jesus. E Jesus responde para ela com amor, mas com firmeza. Marta, Marta. Só 7 pessoas na Bíblia são chamadas pelo nome 2 vezes seguida. Uma delas é Marta. Você anda preocupada com muita coisa. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Isso não vai ser tirado dela. Então, se você quiser continuar quebrando a unha, se arrebentando dentro de casa aí para trabalhar, eu não vou estar sempre com vocês aqui. Naquela mesma casa, eles estavam celebrando a ressurreição de Lázaro. Uma mulher chamada Maria, em gratidão e com o coração agradecido, quebra um vaso, perfuma Jesus. Judas, que João diz nesse mesmo evangelho, que era ladrão, disse, esse perfume podia ter sido vendido e dado aos pobres. Jesus disse, deixa ela. Os pobres vocês vão ter com vocês para sempre. Jesus nunca prometeu prosperidade financeira para os seus seguidores. Aliás, Jesus disse, não acumulem para vocês tesouros sobre a terra. O que está sendo a minha cama da discórdia? O que está me impedindo muitas vezes de andar mais intimamente com o Senhor? Na opinião dos outros? Às vezes, quando alguém quer buscar a Deus e quer orar e quer jejuar,
as pessoas ao lado dizem, ih, virou fanático, virou fanático. Parece que as pessoas querem fazer a vontade de Satanás. Ou eles fazem como aquele homem que estava com medo ao atravessar uma ponte de corda sobre um precipício. Então, ao começar a andar, o vento forte começou a balançar aquela ponte. E ele se lembrou que Deus é bom, e ele disse, Deus é bom. Aí ele lembrou que o diabo também tem poder. Ele dava mais um passo e dizia, o diabo não é tão ruim. Deus é bom, mas o diabo não é tão ruim. E às vezes nós queremos agradar a todos. Não é possível. Jesus diz que não é possível agradar dois senhores. Você vai agradar de um e desprezar o outro, vai fazer o contrário. Então, se você buscar a Deus, saiba que ao teu lado vai ter pessoas que vão te chamar de fanático. Aqueles homens queriam matar Jesus porque ele se dizia filho de Deus. E quando Jesus estava pregado na cruz, eles disseram, desce da cruz. Ele não disse que o pai dele é Deus? Desce da cruz e a gente vai acreditar em você. Vamos ver se Deus te ama mesmo. Desce da cruz. A mesma palavra de Satanás que disse para Jesus no deserto, você não é filho de Deus? Manda essas pedras se transformarem em pães. Você não está com fome? Você não veio buscar esse mundo? Eu te dou. Satanás está aqui e continua fazendo a mesma atitude dele em todo o tempo. Tentação. A cultura. O que as pessoas vão pensar de mim? Aqueles que estavam ali em volta estavam criticando aquele homem porque ele estava levando durante o sábado uma maca, talvez uma esteira enrolada nos seus ombros. A cultura que nos cerca, muitas vezes, são macas que nos impedem de ter comunhão mais íntima com o Senhor. Talvez no passado, talvez erros, talvez pecados do passado. Erros e pecados que você não quis confessar. Talvez você não achou importante confessar a Deus, para que Deus te libertasse disso. Mas o mesmo Senhor Jesus, que estava lá ao lado daquele homem, Ele está aqui. E Ele quer te ajudar. E Ele quer te libertar. Mesmo que você não creia. Mas se você ouviu a sua voz, creia. E se Deus, pelo poder do Espírito Santo, mostrou algumas macas que estão impedindo você, prendendo você, limitando você de ter mais comunhão com Deus. E de viver uma vida caminhando naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero desafiar você hoje a enrolar essa maca e colocar num canto apenas como um troféu. Jesus me libertou disso. Quando de fato nós somos libertos de algum pecado, de alguma falha, de algum erro, nós não temos vergonha de dizer eu era assim. Porque aquilo passa a ser um testemunho do que Cristo fez na nossa vida. Aquele homem não teve medo de testemunhar de Jesus, e quando ele ficou sabendo que era Jesus, ele foi e disse, é Jesus, é Ele quem me curou, é Ele que me mandou carregar aquela maca, é Jesus. Fique em pé. Quero orar com vocês enquanto nós cantamos essa última canção. Qual é a limitação que impede você de fluir na água viva, de mergulhar na água viva? Davi escreve no Salmo 46, verso 4, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Faça do Senhor o seu refúgio. Senhor amado, aqui estamos. Diante do exemplo deste homem que há 38 anos estava ali, paralisado, limitado, prejudicado. O Senhor olhou com misericórdia, o Senhor deu uma palavra de libertação para ele. E ele se tornou uma testemunha do seu poder e da sua graça. Senhor, aqui muitos de nós temos trazido algumas coisas que têm nos limitado de termos o fluir da presença do Senhor na nossa vida. Senhor, nós colocamos nossa família diante do Senhor, colocamos nosso coração, colocamos nossa mente, nosso passado,
nossos sentimentos. Senhor, nós colocamos isso tudo diante do Senhor. Libera uma palavra, Senhor, de cura, libera uma palavra, Senhor, de bênção, de misericórdia sobre nós. Estamos diante do Senhor, não queremos ser como aquele homem naquele poço, naquela casa de misericórdia que estava aos pés do Senhor Jesus e não reconheceu. Senhor, queremos reconhecer a Tua presença aqui. Queremos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas para fazer no coração, tanto meu como dos meus irmãos. Por isso, humildemente, nós pedimos, Senhor, age por Tua misericórdia, nesta casa de misericórdia. Faz mover as águas em nós, Senhor, assim como a casa onde as águas fluem, ou onde fluem as águas. Que o Teu Santo Espírito, que é a água da vida, venha sobre nós, venha saciar a nossa sede, venha nos libertar, para nos dar vitória em nome de Jesus. E a Ti, Senhor, daremos toda a glória, honra e louvor, agora e para sempre. Amém. Se você crer, diga amém.